ideal é que as reservas ecológicas tenham uma estrutura mínima para atender os visitantes. E isso inclui o transporte de turistas dentro dos parques. Difícil é garantir que esse conforto não se transforme em ameaça aos verdadeiros donos do lugar. No elegante voo dos pássaros, no olhar atento da coruja, na agilidade do macaco que contrasta com o calmo passeio da anta, a natureza respeita o ritmo de cada bicho que vive no Parque do Iguaçu, no oeste paranaense. O segundo parque nacional mais antigo do país, criado em 1939, hoje tem o desafio de preservar mais de 185 mil hectares de floresta e este espetáculo da natureza. As cataratas do Iguaçu são as estrelas deste lugar. Mas os animais também têm seu charme. Desde as borboletas que estão sempre em bandos e participam de tudo por aqui. Vai gravar comigo, borboleta? Até os mais exibidos. Os coatis circulam na estrada e entre os turistas com a maior desenvoltura. E como estão em casa, não têm a mínima vergonha de fazer tudo na frente de todo mundo. Apesar das diferenças, no meio ambiente eles se entendem. A situação só complica quando há interferência do homem. E olha que não é pouca gente por aqui. Em média, são 3.500 visitantes por dia. Muitos estrangeiros. O Iguaçu fica em segundo lugar nos destinos do país preferidos por quem vem de fora. Só perde para o Rio de Janeiro. O movimento intenso e a circulação de veículos na BR-469 deixam a convivência entre pessoas e animais ainda mais difícil. A rodovia tem apenas 17 quilômetros, é a segunda menor do país e dá acesso aos principais pontos turísticos e de serviço. Atende a área administrativa e também a uma escola que funciona dentro do parque. Mas para os animais, acabou se tornando uma zona de risco. As regras do parque foram feitas para preservar os verdadeiros donos deste local, a natureza e seus animais. Por isso, a velocidade máxima permitida na estrada é de 60 km por hora, com a recomendação de se dirigir numa média de 40 por hora. Mas nem sempre os limites são respeitados e o saldo desta imprudência são animais atropelados na rodovia. Os animais de hábito noturno, né, são os mais afetados, porque é exatamente à noite que tem maior desrespeito às normas do parque. Quando ocorre um atropelamento por excesso de velocidade ou com intenção de matar, o ICMBio pode mover um processo administrativo e até criminal contra o motorista. A multa varia de R$2.000 a R$2 milhões, mas o difícil é flagrar o crime. Já viu algum atropelamento? Já vi. Principalmente por veículos que entram de fora e desconhecem a possibilidade dessa travessia de animais, né? Acaba atropelando os bichinhos. Seu Cláudio é um dos 13 motoristas dos ônibus da empresa que tem a concessão para explorar o transporte na unidade de conservação. Por isso recebe instruções adequadas, mas nem todos estão preparados. Apesar do plano de manejo prever a circulação apenas de veículos do parque, ainda é permitida a entrada de carros de turismo de Foz do Iguaçu, como ônibus, vans e táxis. O processo de exclusão desses veículos começou com a retirada dos veículos particulares. Conseguimos reduzir em 75% o número de veículos no parque. Nós tentamos implantar, mas isso tem causado interferências na arrecadação das empresas de turismo de Foz do Iguaçu. E isso tem levado a uma pressão política externa sobre o parque para que essa condição seja mantida em favorecimento dessas empresas. O problema é que a exceção aumenta o risco de acidentes. Dentro do parque é comum encontrar veículos acima da velocidade permitida. A necessidade, às vezes, lhe obriga, com questão de aeroporto, horário e lotação dos passeios atrás, algumas vezes obriga, não que queiram andar acima dos 60. Não é de hoje que essa falta de controle é denunciada por aqui. Mas o assunto ganhou força depois do atropelamento de uma onça pintada na BR. Pouco antes, uma pesquisa havia mostrado que só existiam 12 animais da espécie no parque.
A morte da onça levou o Instituto de Justiça Ambiental de Porto Alegre a propor uma ação civil pública contra o ICMBio. A ONG quer controle na circulação e na velocidade de veículos. Hoje está acontecendo que várias outras empresas, clandestinas ou não, também estão participando dessa atividade do transporte. Estipular também mecanismos de controle da velocidade, porque também não está sendo respeitado, né? Então nós pedimos na ação que sejam colocados controladores eletrônicos, né, de velocidade, de forma a criar um efeito pedagógico, né, que a pessoa passe a respeitar aquela velocidade e passe a respeitar a vida desses animais também. O juiz federal que analisa o processo diz que vai tentar conciliar os interesses de todos os envolvidos na ação. Ao invés de permitir a entrada de uma quantidade maior de veículos, a própria concessionária assumiu o transporte de todas essas pessoas, sejam turistas, sejam hóspedes do hotel que existe no parque. Precisamos encontrar uma solução que preserve o meio ambiente, que procure também observar a finalidade turística do parque, que também proteja, obviamente, aqueles que tiram o sustento do turismo, mas, acima de tudo, não podemos perder de vista que a questão ambiental, a proteção, a flora do parque, a fauna do parque, ela é, para nós, o assunto mais importante. Mesmo sendo réu na ação, o Instituto Chico Mendes concorda com as restrições. O ICMBio tenta, há anos, garantir a sustentabilidade do Parque Nacional do Iguaçu e o título de Patrimônio Natural da Humanidade concedido pela Unesco em 1996. Para o responsável pela conservação e manejo, exigir que a concessionária cumpra o que está previsto no contrato e assuma o transporte interno seria uma vitória para a natureza. Nós vamos tentar, nessa ação, usar essa ação para o nosso benefício. Se essa ação, o final dessa ação for a obrigatoriedade de que a gente implante essa medida o quanto antes, se a justiça chegar e nos condenar a isso, nós vamos cumprir. Pelo menos aqui, neste vai e vem de gente e bicho, o trânsito livre tem que ser para eles. Quando vê um coati atravessando, o que o senhor faz? Liga o alerta e fica parado no meio da pista até eles passar. A preferência é sempre dos animais, né?